Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Casa Coffee, uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp 11 97286 8261. A Casa Coffee, cafés especiais. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts. Jiu-Jitsu, equipe em fight, mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. A Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Você sabia que o Ciretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro? Império Placas e Emplacamento Automotivo. Faça já um orçamento. 011 4309 4642. Império Placas, Emplacamento Automotivo. Música e informação na palma da sua mão. E Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Iveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. WhatsApp Guardiã da Notícia 011 94542 8886. Tem uma denúncia? Tem um elogio? Tem uma foto? Um vídeo? Participe! Mande um WhatsApp para Guardiã da Notícia 011 94542 8886. Bem-vindo à era dos dados. Você tem 1 minuto? Em 60 segundos, muita coisa acontece nesse novo mundo. E a sua comunicação não pode ficar para trás. É preciso se reinventar, ser relevante, conectar informação, estratégia, criatividade e resultados. Para tudo isso, conte com a Octopus. A gente faz essa conexão acontecer. Octopus, a sua comunicação na era dos dados. Samba da Guardiã, o melhor do samba. Samba da Guardiã, Samba da Guardiã. É isso aí, galera. Eu, Carlos Ragazzi, agora em novo horário, a partir das 11 horas até as 2 da tarde, o melhor do samba, aqui na Guardiã da Notícia. Samba da Guardiã. E malandro é malandro, mané. Pode escrever que é. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts. Jiu-Jitsu, equipe em fight, mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Coliseu da Guardiã. Confira a ordem das entrevistas com os candidatos a prefeito da região do Alto Tietê. A partir de 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Muito bom dia, 10 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Essa é a Rádio Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão.
Para você que deseja nos acompanhar em qualquer lugar do mundo, tá esperando o quê para baixar o nosso aplicativo? É muito fácil. Vai na loja, na Play Store e digita lá, a Guardiã da Notícia. Ou, para ficar mais fácil, você pode nos acompanhar em qualquer lugar do mundo. É só você digitar aguardiandanoticia.com. No Guardian Health desta sexta-feira, eu converso, é claro, com ele, nosso especialista, apresentador, médico endocrinologista, Dr. Antônio Carlos Nascimento. Seja muito bem-vindo e bom dia, né? A nossa era digital. Bom dia, Gabi. Tá tudo bem por aí, Ilha Bela? Tá tudo bem. Você viu como o nosso estúdio tá bonito aqui? Bonito, é. Vou fazer aqui, já peguei esse monte de página aí do teu jornal, do nosso jornal. Vou colocar aqui nas paredes de casa. Vai ficar igualzinho aí. Vamos fazer sim. Olha só, hoje o tema no nosso Guardian Health, como todas as sextas-feiras, é o envelhecimento e a sexualidade feminina. Aliás, um tema que me chama muita atenção, doutor Antônio. É bem interessante, porque nós já falamos disso, né, em outras oportunidades, assim, não nos estúdios, mas você leu uma matéria minha há algum tempo, foi na Veja, e eu falava justamente sobre isso, sobre a questão do envelhecimento sexual. Na verdade, ele ocorre nos dois sexos, né, tanto do sexo masculino quanto no feminino. Não estamos aí contemplando a questão de gênero, né? Não é muito isso aqui. É a questão do quanto nós envelhecemos. Eu sempre digo, viu, Gabi, que é muito possível, talvez o melhor belvedere para nós observarmos o envelhecimento seja o belvedere endocrinológico. E aí nós poderíamos falar de vários envelhecimentos endocrinológicos, mas nós vamos falar hoje especificamente do envelhecimento, ou melhor, da vida fisiológica dos ovários, e vamos contemplar um pouco tanto a ascensão quanto o decréscimo desses hormônios, no caso pertencentes ao universo feminino, e o quanto que isso modifica todos os aspectos da vida da pessoa, né? No caso da mulher, à medida que recebe os hormônios ali, a partir dos 11 anos e meio de idade, mais ou menos, é um número mágico, né? Que pode ocorrer a menarca, que é a primeira menstruação, a partir dos 9 anos, não tem nada de errado. Aparentemente, a menarca, a primeira menstruação, ela ocorre tão mais cedo quanto mais estimulado o cérebro da mocinha for. Então, em sociedades onde existe um maior approach, um maior nível de escolaridade, tende a ter uma menarca um pouco antes, né? Não precisa ser aos 9 anos, evidentemente, e é um pouco mais tardia nas sociedades ainda que não alcançaram um nível melhor das óticas econômicos sociais, né? E, além disso, também tem a questão do exercício físico. As meninas que fazem muito exercício físico, seja ginástica olímpica, balé, que seja muito intenso, pode retardar bastante o aparecimento da primeira menstruação. Mas, como nós vamos falar de envelhecimento, eu toco a bola para você fazer as perguntas. Então, eu começo perguntando, o que é o envelhecimento da sexualidade feminina? Como é que a gente detecta isso, doutor? Quando eu abordo o envelhecimento sexual, quando eu fiz essa abordagem, eu abordei mais especificamente a diminuição, o contexto que envolve, a partir do máximo, né, ou melhor, do apogeu da fertilidade feminina, ao ponto que os ovários começam a descansar, e eu brinco até que começam a dar entrada nos pedidos de aposentadoria, né, que são 2 ovários. No homem não ocorre isso. E existe ali talvez eu vou utilizar uma palavra que eu uso demais, a métrica entre os 40 e os 50 anos de idade, é por ali que os ovários começam a deixar o funcionamento máximo e passam a regredir, ao ponto que, em média, a partir dos 50 anos de idade, em média, algumas pessoas alcançam muito mais que isso, mas, em média, a partir dos 50 anos de idade, não existe mais formação dos hormônios femininos,
a partir dos ovários. Você pode até fazer reposição, que seria de ordem sintética, né, a partir de fármacos, sintéticos ou não, pode ser até o bioidêntico, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre os modelos de reposição. E, além do que, nesse momento, muitas coisas acontecem na vida da mulher. Mesmo a mulher contemporânea, a minha mamãe viveu um outro momento, né? Aquele momento que a maior parte das mulheres ficava em casa cuidando dos filhos, enquanto os maridos saíam para trabalhar. Você já vive uma sociedade, pelo menos aqui no Brasil e boa parte do mundo, onde a mulher ela assume, às vezes, até toda a gerência da casa, além do que, né, e trabalha sendo a provedora de todos os recursos para aquela casa. Ou divide com o marido, com a pessoa que escolheu conviver, os custos e todo o trabalho. Mas são gerações que eu acho que já está muito bem estabelecida essa nova, né? Minha mamãe era diferente. Mas mesmo nesse contexto, justamente exatamente no período em que a mulher tem o decréscimo dos hormônios sexuais, que nós chamamos de climatério, é o interregno entre começar a ter as modulações, as dificuldades de produção, as falências de produção de hormônios, até o ponto que nós temos os ciclos menstruais passam a não existir mais, que nós chamamos de menopausa. O climatério é o interregno entre o início das dificuldades de função ovariana até o final, até o momento em que o ovário já não produz mais nada. Eu sempre brinco, eu acho que é uma maneira até da pessoa guardar, né, entender um pouquinho melhor, é quase um recurso didático que eu utilizo, é dizer os ovários começam a dar entrada, as células ovarianas começam a dar entrada nos pedidos de aposentadoria, em média, a partir dos 40 até os 45, e a partir dos 45 as aposentadorias vão sendo liberadas, ao ponto que aos 50 anos de idade, de regra, ou melhor, na média, a maior parte das mulheres já está menopausada, não apresenta mais produção autônoma de hormônios femininos. E quando eu falo envelhecimento, então, envelhecimento sexual, eu não estou falando de envelhecimento da sexualidade, são coisas diferentes, né? A sexualidade abrange, como se diz, contempla muito mais do que só os hormônios. Uma mulher pode atravessar com todas as dificuldades, e não é a maioria, evidentemente, mas as dificuldades da queda, do balanço hormonal, que é demais, cai muito, desaparece praticamente, mas ela pode se manter sob a ótica da libido, ela pode perder muito pouco, ela pode não ter qualquer tipo de dificuldade com relação ao emotivo, ela pode manter muito bem a sua capacidade de gestão da vida, gestão das coisas, do serviço, da profissão, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes, a menopausa, que é envelhecimento sexual, não da sexualidade, que a sexualidade pode ser inata dela, ela manter, ou pode ter que haver a intervenção. É um pouco disso que eu quero que você bata bem na tecla. É o quanto que nós devemos dar importância para a preservação da mulher da mulher em todos os aspectos, inclusive no aspecto da sexualidade dela. Doutor Antônio, só uma dúvida que eu tenho. Em relação ao envelhecimento, não quer dizer que a mulher não ovula mais, não pode mais, ela não está na menopausa, não tem mais a menstruação, não pode mais fazer uma gestação. Isso não tem nada a ver com a libido dela. Tem a ver? Então, tem sim, Gabi, porque assim, ainda que boa parte, aí eu vou até passar para o universo masculino, né? Que é dito, pelo menos, ninguém gravou, não tinha celular com câmera na época, que os eunucos, lá da época dos faraós, ainda assim estabeleciam relação sexual com as bonitas, com as bonitinhas lá do faraó. Por quê? Porque não 100% está relacionado só ao hormônio, tem muito do estímulo, que é um estímulo central. Por isso que você vê, é uma minoria,
e não é demérito para as outras, uma minoria de mulheres que atravessa a menopausa com muito pouca queixa, inclusive relacionada à libido. Mas é uma minoria, eu não vou percentualizar para não errar, mas assim é muito pouco. A maioria, a falta do hormônio, a falta dos hormônios sexuais, a falta dos hormônios provenientes do ovário, que contemplam todos os hormônios femininos e uma pequena quantidade de hormônio masculino, aparentemente a libido está muito relacionada à testosterona ou derivados dela, que a própria mulher produz, e isso faz com que caia sim a libido, por conta da própria menopausa. Então, a mulher pré-menopausa, se não houver qualquer intervenção, a maior parte tem uma queda da libido, que pode ser, os parâmetros, ou melhor, o espectro pode ser desde pouca queda até muita. Boa parte, para não dizer agora a maioria, tem uma queda muito importante da libido. Afora as questões relacionadas à lubrificação vaginal, que é uma situação importante, o quanto também ela já se acha, o quanto ela se acha cansada, o quanto ela se acha agradecida pela conquista, como nós diríamos, o quanto ela se acha realizada. A questão dos filhos é um momento exato ali, mesmo que a pessoa tenha tido filhos a partir de 30 anos de idade, mais comum é antes, mas hoje cada vez mais uma boa quantidade acaba engravidando depois dos 30 anos de idade. Mesmo assim, os filhos já estão ali na fase de faculdade, ou saindo, ou tendo a vida, e não casando, mas já tendo uma autonomia. E ela passa a ter esse evento emotivo que nós chamávamos, eu não sei se ainda é possível falar da mesma maneira, da síndrome do ninho vazio. Ou seja, emotivamente existe um comprometimento importante. E nós vemos isso não só como mães, mas os pais também sofrem bastante, mas a mãe, pelo instinto materno, por tudo que já vem inata ou inato na mulher, ela sofre um pouco mais com esse distanciamento dos filhos e com o que ela entende que é agora a menor importância que ela estabelece na relação familiar. Então, você tem uma queda importante dos níveis de hormônio, caem com isso os hormônios que dão o vigor, a vivacidade, contempla o universo feminino, né, como os detalhes, o viço, e também a queda da libido, ao tempo que emotivamente existe, na maior parte das vezes, um comprometimento emotivo importante que tem a ver com o que ela pode passar a considerar, e boa parte considera, eu acho que é algo assim bem difuso, da diminuição da importância de não ter mais os filhos e não precisar dar a assistência aos filhos. Ok que tenha várias exceções, todas as exceções existem para confirmar as regras, mas é por aí. Então, o envelhecimento sexual, ele pode parelhar com a sexualidade bastante diminuída, mas uma coisa é verdade, a probabilidade de diminuir a libido, diminuir o desejo sexual, diminuir o autoentendimento para isso é muito grande. Então, caminha junto, viu, Gabi? Música e informação na palma da sua mão para você que está nos acompanhando nesta sexta-feira ensolarada, tanto aqui na Ilhabela quanto lá em São Paulo. Esse é o Dr. Antônio Carlos, ele todas as sextas-feiras faz o Guardian Health. Hoje nós estamos falando sobre envelhecimento da sexualidade feminina. Doutor, e o que a mulher pode fazer para não perder, então, essa libido depois desse momento depois desse momento da menopausa, desse momento que a gente acaba ficando mais velha e o corpo passa a responder de maneira diferente? Aí vou falar de novo aquilo, né? É o envelhecimento sexual e nós estamos falando na mesma parelha, né? A questão da sexualidade. Aí é o quanto a mulher entende que é importante a manutenção da sexualidade. Ninguém é obrigado a aceitar que, poxa, não, eu não quero fazer qualquer tipo de intervenção que modifique o que a natureza me destinou. Eu vou ficar aqui sem libido, vou ver o que eu posso fazer só para... Eu vou segurar essa onda, porque passa algum tempo, mesmo aqueles fogachos típicos das elevações do FSH e LH,
que tem muito a ver com o comando dos ovários é dado pela hipófise. Se os ovários não trabalham, a hipófise, durante algum tempo, faz muito estímulo a partir de duas substâncias, que são o LH e FSH. Naqueles primeiros meses a anos da menopausa, existe um superestímulo da hipófise em direção destinado ao ovário, por duas substâncias que sobem bastante, o FSH e o LH, e essas duas substâncias trazem, talvez seja a sintomatologia pior, o que menos agrada da menopausa, que são os fogachos, aqueles calores repentinos, é dado pelo efeito vasodilatador dessas substâncias produzidas pela hipófise, que tem o destino ao ovário, um ovário que já não está mais lá, pelo menos não está mais funcionando. Então, tem todas essas queixas, essas coisas. Às vezes, e aí eu disse, a mulher pode só querer corrigir a questão dos fogachos, ou porque não tem mais desejo, ou porque, em várias circunstâncias. Eu lembro bem, eu não vou perder o fio da meada, mas eu vou lembrar do último congresso, não foi do último, não. Foi em 2016, no congresso do Endocrine Society, em Boston, e eu lembro que a professora era australiana, né, a doutora endocrinologista, era o Congresso Americano de Endocrinologia, ela tinha um caso clínico. O caso clínico era o seguinte: mulher com 56 a 57 anos, ou 53, alguma coisa ali no pós-menopausa mesmo, definido, com queixa importante de falta de lubrificação, falta de desejo, de libido, e o marido com câncer de próstata, e várias coisas, e o marido caiu no centro ali ela propositadamente fez isso, né? Caiu no centro, o marido está com câncer de próstata, vai se submeter à retirada de testículos, toda a história do marido, que centralizava ali a partir da metade da questão. E o que fazer para ela? Aí ela não tinha uma contraindicação, porque tem todos os critérios que eu vou falar já. Existem as contraindicações, por mais que a mulher queira, eventualmente pode não haver a possibilidade de reposição hormonal ou de pontuação hormonal para que ela estabeleça alguns equilíbrios. Nós ficamos ali com aquele... É como se fosse um controle, né? E você dá as letras ali da resposta. O público ali daquela sala, o auditório, né, aqueles médicos que estavam ali naquela aula, tinha a opção de dizer o que era para fazer. E eu lá coloquei letra D. Eu lembro que a letra D é fazer a reposição, repor, para que ela retomasse a libido, retomasse a vitalidade, o vigor, a sexualidade dela, que é isso que nós estávamos falando. Bom, a letra D, que foi a que eu apontei lá, foi a última colocada. A justificativa de uma era: o marido não está com condição e provavelmente não vai voltar a ter relação sexual, então não fazer. Essa eu lembro que foi a que ganhou. Mas essa australiana só faltou pular em cima daquele público todo. Eu doido para dizer para ela que eu tinha votado na letra D, né? Eu queria, puxa vida, será que só eu votei aqui na letra D? Na verdade, 9 votaram na letra D, o auditório tinha mais de 200. Você veja que o mundo é machista em todos os aspectos. E ela explicava o que a sexualidade que ela quer ter tem a ver com o marido. E se ela quiser ter um outro? E se ela quiser só se masturbar? Se ela quiser só ter o desejo? É um problema dela. O que você não pode é pensar no marido, que ele não é o paciente é ela. Então, aproveitando um pouco esse gancho, o que deve ser feito é de acordo com o que a mulher queira que seja feito. Não é o que o médico. Quando deu a década de 80, até em função da questão da osteoporose, estudos orientavam que você devia fazer reposição na mulher, no climatério, principalmente na menopausa, para ajudar a ossificação, a calcificação, atrapalhar a evolução osteoporótica. A ideia era, os estudos demonstravam, né, os que existiam à época, que você devia fazer reposição hormonal na mulher para que ela pudesse evitar ou se proteger ou ficar menos exposta à possibilidade da osteoporose e às fraturas, que era uma grande causa de morte, ainda é,
mas grande causa de morte nas pacientes idosas. Assim como nos idosos também, nós estamos falando agora de mulher. E só que passou um tempo, foi visto que, já 10 anos depois, foi visto que a reposição hormonal feminina na menopausa, ela era muito danosa, ela provocava câncer de mama. Essa história Aí começou a haver uma divisão assim dentro do mundo médico e meio de torcida. O médico, ao invés de se comportar apenas como um médico, um clínico que está balizando a necessidade ou não da reposição, passou a interpretar, poxa, eu já tinha dito, eu já disse isso há muito tempo, que não é para fazer reposição, sob todos os riscos. Atenção, em um momento ainda que a maioria dos médicos eram do sexo masculino, né? Eu acho que isso tem muita importância a ser dito aqui. Que não é para repor, que não tem necessidade, olha os riscos, olha o que nós submetemos às nossas pacientes, e criou meio que um nível assim de quase torcida de futebol. Eu sou contra, eu sou a favor. E quando, na verdade, não tem o menor sentido isso. Quem tem que decidir e também se submeter ou não a riscos, tem vários critérios que o ginecologista, o endócrino ginecologista, o ginecologista endócrino, tem que absorver para poder medicar ou não, mas o principal é o que a paciente deseja. O que você quer? Você quer continuar? Está tudo bem para você? Se é só uma questão emotiva, você pode corrigir com atividades, com mudança comportamental. Agora você vai fazer exercício físico de tal maneira para que nós possamos diminuir esse universo quase melancólico. Vamos ver o que a gente consegue com alteração comportamental. Vamos utilizar um medicamento que dê um toque para cima no teu humor. Se é só isso, vamos resolver só isso. O restante está tudo bem? Está tudo bem. Não, a minha questão, eu tenho uma libido fabulosa, não mudou nada, e eu tenho uma questão relacionada à lubrificação. Então, você pode se utilizar de lubrificação, do géis, né, as coisas que têm importância aí para não ter atrito e não ter ferimento. E assim por diante. Mas a maior parte, a falta do hormônio faz uma diferença brutal. E essa diferença brutal que a falta do hormônio faz é que deve ser medida, não é pelo médico, é pela paciente, é o que ela quer para ela. Olha, eu não estou com desejo, eu quero ter desejo, eu não quero perder, eu quero ficar pelo menos numa situação que eu mantenha o meu relacionamento, que eu mantenha o novo ou velho relacionamento, o que eu pretenda ter. Eu quero quero estar próximo do que eu era. E isso não é decisão médica. E eu não sei por que ficou tanto tempo como decisão médica. Isso não é decisão médica, é uma decisão do paciente. Se a paciente vai a um médico numa situação, no caso circunstancialmente, ou em climatério, ou na menopausa, ou mesmo em outra situação que tivesse ainda longe disso, mas a queixa é importante com relação à libido. O médico tem que buscar, dentro do que ele saiba, se ele não souber, deve transferir essa paciente para quem conheça, tratar da paciente como ela quer ser tratada. Agora, doutor Antônio, o José Figueiredo pergunta assim, doutor, tem como resolver a queda do desejo sexual da mulher? E com o homem também isso pode ocorrer? Porque a gente está falando de envelhecimento da sexualidade feminina, mas a gente sabe que é diferente o corpo dos homens do que o das mulheres. É muito diferente, porque o homem, no conceito, pelo menos no contexto que ocorre a menopausa na mulher, não existe andropausa no homem. E tem muita gente que vende isso, até com às vezes até com algum interesse de estar intervindo, né? Às vezes até interesse, não só, mas um erro, né? Porque aos 80 anos, os homens possuem, quando vivos, né, eles possuem aproximadamente metade da testosterona que eles tinham na vida mais ativa deles. Então, assim, eles não têm um descenso absoluto. A mulher tem um descenso absoluto, zera, acabou, não faz mais hormônio feminino. Vai viver com o que resta se não houver qualquer intervenção. O homem não. O homem, ele nunca tem
nunca no sentido fisiológico. Fisiologicamente, não tem um decréscimo absoluto, uma diminuição ou a abstração total da quantidade, da concentração hormonal de testosterona dele. Ele mantém isso até o fim da vida. Agora, o que acontece no homem é também a queda da libido, que se relaciona a muitas outras coisas. Na maior parte das vezes se relaciona a doenças paralelas, seja diabetes, a própria obesidade, muito frequente, a hipertensão. A hipertensão não só pela hipertensão, aliás, não pela hipertensão, mas sim pelos fármacos que nós temos que utilizar para hipertensão. Muitos deles são muito danosos, principalmente para o processo de ereção. Existe uma confusão muito grande também na sexualidade do homem, o quanto é relacionado ao desejo e o quanto é relacionado à ereção. Porque na nossa ótica, eu vou me incluir, tem importância, tem até uma música da Paulinha Toller, tamanho e quantidade, né? Não existe uma liga muito grande com relação da qualidade, não. Mas o homem, ele mistura um pouco isso. O que o homem tem, e de maneira muito importante, não é só antes que venha a diminuição da libido, é muito mais comum ter a capacidade de ereção. A capacidade de ereção é comprometida muito cedo. Mais da metade dos homens tem alguma dificuldade de ereção a partir dos 40 anos de idade. Hoje nós temos medicamentos, são vendidos aí na farmácia, acho que sem a prescrição médica. Acho que nenhum deles precisa de prescrição médica. Dos que tem, nenhum precisa, com certeza. E são utilizados, claro, tem os riscos, né? Porque é um medicamento de ação vascular, e pelo menos no contexto para o homem da dificuldade de ereção, tem sido resolvido com esses medicamentos. Mas a questão da sexualidade, que envolve aí desejo, ela pode ser comprometida por medicamentos de doença paralela, por situações também emotivas importantes, perdas familiares, ou mesmo o distanciamento de filhos, o quanto emotivamente cada um se envolve com as coisas é de cada um. Problemas financeiros que surgem, ou melhor, são menos absorvidos, são menos melhor administrados com o tempo, nós nos sentimos menos... começamos a achar que as coisas foram feitas erradas, que deveríamos ter tomado outros caminhos, e aquelas autointerpretações. Então, a partir dos 40, 50 anos, o homem está suscetível também a uma queda importante de libido, que envolve a sexualidade dele. Mas, do ponto de vista hormonal, muito diferentemente da mulher, ele não tem a queda absoluta, ou a destituição das concentrações séricas da testosterona. Então, é fato que o homem tem uma diminuição, às vezes até se envolvendo pelo apreço, pelo carinho, pelo companheirismo que tem com a mulher, acaba entendendo um pouco que ela não quer manter relacionamento sexual frequente ou quase nada, e passa a admitir aquilo, e com isso ele meio que, naquele momento, é o momento que você abortando esse desejo, você começa a acomodar, porque o organismo está envelhecendo. Então é importante também, claro, que o homem entenda o quanto ele tem que se preocupar com essa sexualidade, de regra ele se preocupa, e procurar os profissionais competentes para ajudá-lo. O homem hoje, assim, só não resolve, só chega muito perto da resolução se ele não procurar. É claro que isso envolve aí questão financeira, envolve aí questão socioeconômica, não vou entrar nesse mérito. Mas no caso da mulher, existe esse mundo machista, em todos os aspectos. Você veja a história do Congresso de Boston, do Endocrine Society, australiana, eu pensei que ela fosse infartar, ou ter uma confusão lá em cima no palanque que ela dava aula. O que tem a sexualidade da mulher com o fato do marido estar com câncer de próstata? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela pode até ficar com ele o resto da vida, não ter nenhuma outra pessoa, mas ela não quer perder o vício, a vontade e o desejo. E isso tem um envolvimento muito grande do médico, da participação do médico, da observação do médico com relação às indicações dessa reposição para a mulher, das implicações dos riscos que ela pode submeter, o quanto ela quer submeter aqueles riscos. E não dizer para a paciente, que até hoje, viu, Gabi, é uma coisa impressionante. Até hoje, e eu não vou falar o dia, mas há poucos dias atrás, eu perguntei, mas a doutora que está lhe acompanhando, que ela já veio com os exames, não lhe prescreveu nada, não quis ser muito assim incisivo para que não houvesse, não estava ali querendo fazer jogo contra a doutora dela.
Não fez nenhuma prescrição para nada? Não, nada. Eu interroguei um pouquinho a questão do universo, não da sexualidade, mas do próprio processo menopáusico. E ela tinha tudo para estar... E eu até ali, eu acho que eu fui bem, porque eu não absorvi, ela não foi por aquele motivo, e eu encaminhei para o outro profissional. Eu falei, olha, você vai procurar, se é teu desejo isso, que você quer, não é assim que você vai ter que conduzir. Você não vai ter que conduzir só resolvendo os fogachos. Só resolvendo os fogachos, com esse medicamento, você não vai resolver a questão aí, no caso, Gabi, da sexualidade dela, que era algo que incomodava demais e tinha até, com relação ao ganho de peso dela, uma importância fundamental. Ela substituía um pouco aquele jogo emotivo com alimentos extremamente calóricos. Então, assim, o Figueiredo perguntou sobre a questão do envolvimento da sexualidade do homem, mas que é muito mais do homem querer manter aquilo e procurar, porque hoje ele é privilegiado nesse aspecto. Olha, até complementando ainda uma frase, uma pergunta do Figueiredo, você disse, né? Essa queda do libido, ela pode causar um descontrole no metabolismo e causar aumento do peso? Será? Não é bem pela queda do metabolismo, não. É porque lá, eu já expliquei isso em outra oportunidade, até fiz um artigo que dizia onde que a fome e o desejo se separam. Lá no nosso... Fisiologicamente, nós precisamos devolver uma determinada quantidade calórica diariamente. Devemos fazer determinada ingesta calórica diariamente. E essa é a chamada fome fisiológica. Você vai até um determinado ponto, uma vez alcançado aquilo, se tivesse tudo muito bem obrigado, você pararia de fazer ingesta alimentar. Mas lá no nosso sistema límbico, onde tem o centro que nós chamamos da recompensa, ele se envolve com várias coisas, com a música que você gosta de ouvir, com um determinado resultado, que pode ser do seu filho na escola, do seu time no campo de futebol, do seu emprego, quanto você está sendo valorizado. Envolve isso, mas envolve principalmente o mais rápido elemento que pode compensar uma adversidade nesse mecanismo de recompensa, é a comida, e principalmente 2 alimentos básicos, que é o açúcar e a gordura. Então, quando você tem uma adversidade, e aí eu estou falando do processo de menopausa, onde você tem várias adversidades emotivas, ou melhor, várias adversidades que incluem as emotivas também. Eu falei um exemplo muito claro, assim, se falou por muitas décadas, que é a síndrome do ninho vazio. Você joga. Uma das coisas que nós fazemos é fazer a ingesta alimentar desses produtos calóricos. Então, não é que exista uma alteração metabólica, existe uma alteração dentro do jogo do que nós chamamos de fome, saciedade e linha de centros de recompensa, que fazem com que você faça uma ingesta alimentar compensatória. E isso faz com que nós tenhamos o ganho de peso bastante associado a esse momento da vida. Por outro lado, também, a falta dos hormônios, na plenitude deles, modifica, sim, padrões metabólicos, que faz com que a mulher tenha uma tendência a ganho de peso no pós-menopausa. Doutor, são 11h09. Eu vou para mais uma pergunta aqui dos nossos internautas, porque tem bastante gente assistindo, e o mais interessante, queria até agradecer a todos vocês, é que a gente está conseguindo segurar a audiência, porque o tema é fantástico. Cadê? Aqui. Que fantástica a cabeça do médico em respeitar a vontade do paciente, independente da emoção. Câncer, pressão alta e doenças, não é? Será que isso pode tirar a libido da mulher? O câncer, sim, atenção, depende do câncer, mas quando nós falamos, por exemplo, de câncer que são estrogênios dependentes, que tem a ver com o fato de haver concentração de estrógenos, né, que é o hormônio feminino, um dos hormônios femininos, piora a perspectiva ou aumenta a perspectiva de retorno do câncer, da recidiva do câncer, onde o câncer está relacionado à questão dos hormônios sexuais, abolido, né? A paciente pode ser induzida a uma menopausa com medicamentos que fazem com que a hipófise pare de estimular
os ovários. Então, isso pode ser. Mas o câncer, via de regra, ele é tão... Qualquer que seja o tratamento, da maior parte dos cânceres, qualquer que seja o tratamento, ele é muito agressivo. E isso traz resultantes orgânicas sempre muito grandes, né? Sempre muito importantes. Então, o câncer, sim, diminui a libido em homem e mulher, diminui a libido em quem está convivendo com essas pessoas com esse sofrimento. É uma situação bastante difícil. Principalmente essa que eu disse, que envolve a questão tem que abolir o organismo, tem que abstrair, tirar do organismo qualquer fonte de hormônio sexual feminino. Aí acaba piorando ainda mais. Agora, a pressão alta, ela é mais danosa, ou principalmente danosa com relação à questão de libido, aí eu vou falar um pouco mais do homem, pelos medicamentos. Mas na mulher também, alguns medicamentos, independentemente de não diminuir o fluxo, né? Não ter tanta importância, o fluxo tem importância, o fluxo no ato, né? No ato sexual, o fluxo na região genitálias. Mas assim, o antihipertensivo ele pode ter uma ação tanto vascular, sistêmica, e com isso diminuir a questão da pressão local também, mas alguns medicamentos interferem, inclusive, na acepção, nos receptores de hormônios sexuais nas regiões que são mais sensíveis ao tato, a tudo, né? E aí a hipertensão não é um bom convívio, se é que os medicamentos modernos hoje diminuem muito isso, principalmente os pacientes mais jovens, eles sofrem menos com isso. Antigamente nós tínhamos medicamentos muito mais difíceis. Tinha uma tal de alfa-metildopa que existe até hoje, mas assim não é utilizado de regra, que era assim, não tinha como fazer, ninguém funcionava com aquilo, tomando aquele medicamento como antihipertensivo. E no caso da mulher, diminui também a alfa-metildopa, é dita que tem uma diminuição de libido, talvez não tão importante quanto aquela que é máxima no homem. Libido, não, perdão, para que se consagre o ato sexual, né? Quer dizer, o desejo, mas se envolve com a questão, no homem, eretiva. No caso da mulher, o fluxo diminuído ali pode diminuir a questão diminuir a possibilidade de alcançar o orgasmo. São muitos detalhes. Quem fez a pergunta posicionou bem, as doenças como um todo atrapalham muito, sim, a questão da sexualidade feminina. É uma pauta infinita, né, doutor? Olha, já são 11h13, eu gostaria das suas considerações finais. Eu passaria o dia todo aqui falando sobre o envelhecimento da sexualidade feminina, porque é uma pauta que interessa para mim. Não, eu acho assim, eu acho que o recado tem que ser dado, e assim, não é só aqui, não só por nós, é por todos, é que quem se decide pelo que quer no pós-menopausa é a mulher. Não pode ser, o médico não pode estar decidindo isso. E a gente vê, a mulher pergunta para o médico, eu não tenho que fazer nada? Não. Eu não tenho que fazer nada, isso vai passar, ou vamos cuidar só disso, como se ele, médico, ou ela, médica, tivesse alguma, como se diz, algum direito de interferir, algum direito de, até pelo contrário, deveria estar estimulando, mesmo com a pessoa dizendo ao contrário, não, eu já não quero, já não tenho mais desejo. Ele tem que tentar convencer exatamente o contrário, e principalmente se os riscos forem muito pequenos. Perante uma dificuldade maior, perante circunstâncias que envolvem cânceres na árvore familiar, principalmente de trato feminino, o quanto que aquilo pode estar submetendo aquela paciente, fazer a reposição, pode estar submetendo aquela paciente a um risco maior de uma evolução errática para câncer, ou mesmo um acidente vascular cerebral, o quanto que aquilo envolve, o quanto que traumatiza, o fato de ter tido, por exemplo, trombose, o quanto que aquilo impede. Então, os riscos podem ser medidos. Se ele se sente incompetente para isso, ele remeta essa paciente para quem tem habilidade com isso. Porque o que não tem sentido nenhum é dizer que não tem o que fazer. Dizer o que não tem o que fazer para quem quer fazer alguma coisa. Quem tem que decidir isso é a mulher. E eu vou te dizer que, lamentavelmente, a maciça maioria das pacientes que procuram, principalmente quando a consulta tem que ser curta, por conta
dos convênios que a gente vê que acaba apertando o médico para que atenda mais, ele não se dá o trabalho de convencer. E a mulher tem que procurar o que ela deseja, a vontade dela. O que foi atrapalhado pela menopausa, pelo climatério, ou mesmo nós não abordamos isso, a menopausa precoce, que ela pode ocorrer em qualquer momento da vida. Existe a menopausa precoce, a diminuição da libido, na verdade, já não vai existir a libido, porque foram retirados por conta de uma cirurgia que teve que tirar os 2 ovários, ou mesmo a menopausa precoce, que não é exatamente fisiológica, não deixa de ser patológico, por eventos que são muitos, normalmente envolvem a autoimunidade, onde a mulher não tenha, passa a não ter mais a produção hormonal dela muito cedo na vida. Qualquer que seja a situação, tem que ser buscada a melhor resultante em favor da paciente menopausada. Em busca do quê? Até para dividir de novo aquilo que nós falamos. Uma coisa é ter o envelhecimento sexual. O quanto que eu posso intervir nisso, eu, médico e a mulher, o quanto que eu posso intervir nisso para manter a sexualidade dentro dos padrões aceitáveis para aquela mulher que está no momento do envelhecimento sexual. Então, a sexualidade tem importância muito grande, mas quem tem que decidir, de fato, é ela. Nunca é o médico. O que eu não aceito é isso. É time. Eu sou contra, eu não vou fazer. E, olha, Gabi, você vai ouvir isso todo dia. Se você perguntar para pessoas que tenham idade ou que estejam nessa fase, no caso da mulher da menopausa, você vai ver que um número absurdo de mulheres não decidiram pelo que queriam. Foi decidido por um médico. E, lamentavelmente, nem todas buscam outras opiniões. Aceitam aquilo, que já está ali submissa àquele universo emotivo negativo, aquela situação que hormonalmente faz com que ela, até não abordamos isso, mas independentemente da síndrome do ninho vazio, a queda dos níveis hormonais faz com que haja a diminuição também de hormônios relacionados ao humor. Então, a serotonina ela cai de maneira importante no período pós-menopáusico. Então, já existe uma tendência ao processo depressivo. E você vai jogar com aquilo, dependendo de quem o médico conversa com a paciente. Ele é contundente, diz que não é necessário, ou diz que é perigoso e você não vai fazer, e a paciente está ali, ela já está combalida, né? Ela já está sofrendo com a situação, ela já está, como se diz, para baixo. E encontra alguém que diz que é para ficar daquele jeito mesmo, ela aceita. Eu acho que eu não sei, fazem tanto aí outubro rosa, não sei o que, azul, né? Eu acho que está na hora de ter esse tipo de mudança comportamental do médico, talvez os mais jovens estejam adotando um perfil diferente, mas das mulheres como um todo, né? Nós vemos aí tanta coisa boa em favor da mulher e isso parece que quer dividir a mulher em 2 fases, no antes e pós-menopausa, quanto à sexualidade. Doutor Antônio, obrigada por mais uma aula, né? Porque é uma aula todas as sextas-feiras. E olha, daqui para até o final de novembro eu vou apresentar o programa contigo, só que vai ser daqui dos estúdios da Guardiã da Notícia aqui na Ilhabela, tá bom? Bom, aproveita bastante também, né? Os 10 minutos que você tem de folga aí. Foram 10 minutos, eu já emendo na outra e eu subo hoje ainda. Amanhã a gente tem evento aí em São Paulo com a Sabesp, evento muito bacana. Mas, obrigada pela participação mais uma vez, nosso apresentador cativo. Aliás, eu falo que é uma aula, é o mestre, doutor Antônio Carlos Nascimento está aqui com a gente todas as sextas-feiras, às 10h30 da manhã, para falar de saúde, que é um tema que interessa a todos nós. A gente encerra por aqui. Para você que está acompanhando pelo Facebook, migra para guardiandanoticia.com. Na sequência, tem o Guardiã Gourmet. Hoje é sexta, dia de falar de vinhos. E tá leve, com esse sol que tá gostoso. É com ele, o nosso enófilo favorito, doutor Antônio. Daqui a pouquinho, não sai daí não, a gente volta já já. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia.
Você sabia que o Ciretran